Galera, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela e nós vamos continuar o nosso bate-papo hoje. Será que as mulheres já conquistaram tudo mesmo? Na última aula, a gente parou no tópico sobre o entendimento da evolução do conceito de trabalho ao longo da história. A gente parou ali na consolidação do capitalismo, né? E como o capitalismo transformou essas relações de trabalho, ok? E aí o que acontece, galera? Acontece que depois, com a consolidação do sistema capitalista, né, e com a consolidação das ideias, né, em torno dessa nova concepção de trabalho, o trabalho como emancipação, o trabalho como possibilidade de mobilidade social, é que você tem essa nova configuração que se apresenta, né? E que continua reproduzindo desigualdades. Então, quem tinha melhores condições de se adaptar e crescer dentro desse sistema hostil e opressor que é o capitalismo, que eram os homens, né? Eles se mantiveram ali na posição de poder, enquanto as mulheres foram relegadas aos cuidados com a casa. Quando vem o primeiro passo do movimento de mulheres, né, numa luta pelo voto e pela inserção no mercado de trabalho, isso também está circunscrito pelo contexto histórico e socioeconômico, né? Então era um contexto em que era necessário que as mulheres estivessem também ali dentro do mercado de trabalho, era interesse do mercado, né? E aí são as camadas, as várias camadas, por isso que eu sempre falo da questão da interseccionalidade quando a gente vai fazer as nossas análises. E aí, nesse sentido, a mulher mais abastada, a mulher branca que tinha um certo acesso à educação e um certo acesso ao mercado de trabalho, ela passa a trabalhar fora de casa e os cuidados da casa são relegados a outras mulheres, né? Principalmente mulheres negras que assumem esse cuidado com a questão da casa. E ainda assim, né, a gente percebe ainda hoje que as profissões que trabalham com a questão do cuidado são as profissões em que temos um número expressivo de mulheres participando. Então é a profissão de professora, de enfermeira, né? As profissões que estão mais relacionadas ao cuidado. Porque ainda hoje a gente reproduz esses estigmas de gênero, né, na orientação das nossas crianças. Então, a gente costuma delegar as responsabilidades de cuidado para a menina, mesmo que ainda muito jovem, muito nova, mesmo na brincadeira de criança, né? Então ela carrega a boneca para todo lugar, a mãe fala, olha, a gente vai entrar aqui agora no ar-condicionado, cobre a boneca que ela tá com frio e tal. E essa mecânica, ela vai ensinando a menina que ela é responsável pelo cuidado, enquanto o menino não tem essa mesma responsabilidade, nem consigo e nem com os outros, né? O menino, ele é criado para explorar o mundo, ele é criado para controlar e dominar esse mundo, certo? E isso se reflete, obviamente, depois no exercício das profissões. E aí a gente pensando num ramo da ciência, como a gente está discutindo aqui, que é um ramo que ainda está dominado quase que 100% por homens, né? Então a gente precisa repensar. E a gente só repensa, galera, quando a gente começa a inserir as mulheres nesses cenários em que elas antes não participavam. Porque as mulheres têm o poder de fala e de causa, né, de transformarem aquela situação e adequá-la à realidade da mulher, né? A realidade de uma mulher que tenha família, que tenha filhos, que tenha outras responsabilidades para além do trabalho, né? Então essa situação começa a se transformar à medida que as mulheres ingressam nessas áreas, né? E você vê como é hostil, né? Como não é bem recebido. Então, coisas sutis, como ele cita aqui no artigo, né? E às vezes você é rejeitada por uma ideia que você falou numa reunião de laboratório. E isso acontece de uma forma bem mais explícita quando a gente fala em altos cargos, né? Então ela está falando aqui de topo de carreira, pesquisa científica na área de medicina,
entre outras coisas, mas isso acontece também em todas as outras profissões, né? Eu tenho, assim, você pode perguntar, pode entrevistar quantas mulheres já se sentiram inseguras, quantas vezes elas, às vezes, lançaram uma ideia, essa ideia foi refutada ou não deram atenção para essa ideia, e quando é um homem, o interlocutor que fala é um homem, as pessoas prestam atenção ao que está sendo dito, né? Então nós temos lutas ainda para travar com relação ao espaço das mulheres dentro dessa questão da ciência, como está sendo colocado aqui no artigo científico, mas também dentro de toda a sociedade, porque o avanço das mulheres nas carreiras, né, dentro do mercado de trabalho, ele também está associado à sobrecarga, porque a mulher ela trabalha fora, mas o serviço da casa, o serviço doméstico, a responsabilidade pelo gerenciamento do lar continua sendo responsabilidade das mulheres também, né? Então, inclusive, é por esse motivo que elas interrompem os estudos, é por esse motivo que elas muitas vezes encerram, como está demonstrando aqui, encerram a carreira, como está demonstrando esse artigo científico. Então, ele vem para nos colocar essa questão: será que as mulheres já conquistaram tudo mesmo, né? Mesmo nos espaços em que a mulher tá ali e ela é uma dessas aqui, ó, que como ele colocou, da Academia Brasileira de Ciências. Você é uma das poucas mulheres que tá aqui, que é membro, né, dessa academia. Como você é recebida nesse ambiente, né? Como você é vista pelos seus pares? Você é respeitada, né? Respeitada pela sua pesquisa, respeitada pelo seu trabalho intelectual, da mesma maneira que um homem. E os homens, né? Os homens que estão aí nessa linha de frente de pesquisa e têm famílias e têm filhos, né? Essa parte da vida deles é levada em consideração quando a gente vai conversar sobre o trabalho com os homens, né? Essa questão dos filhos e da família aparece muito pouco nas entrevistas de emprego, por exemplo. É muito comum que as mulheres sejam perguntadas quantos filhos ela tem, quem fica com esses filhos, quem cuida, se ela tem mesmo disponibilidade de tempo, enquanto que quando o entrevistado é um homem, mesmo que o cara seja casado e tenha filhos, muitas vezes essas perguntas nem aparecem na pauta da entrevista, sabe? Porque já está subentendido que mesmo que esse homem tenha família e filhos, não é ele o responsável pelo cuidado dessa parte. Então a gente tem, gente, um grande problema dentro da nossa sociedade e que toda a estrutura precisa ser modificada. Quando a gente pensa em mercado de trabalho, né, são essas as questões que se apresentam. Nós precisamos pensar para além, quando a gente fala de equidade salarial, né, muitas pessoas batem na tecla, a equidade salarial a equidade salarial, gente, é o início, né, porque você está desempenhando a mesma função. Por que você recebe menos se você está desempenhando a mesma função? E para além disso, a gente precisa transformar e responsabilizar os homens também, né? Para que essa balança ela não fique tão desigual quando se trata em cuidados que são relegados às mulheres e a questão e afastando os homens também desse ambiente, e a questão do trabalho, né? Do trabalho fora de casa, ela fica circunscrita ali a questão do homem como o provedor da casa, o trabalhador, o protetor, né? Mas sempre essa figura distante e ausente e que se relaciona mais às coisas de ordem externa, né? Então, pensando aqui no âmbito da ciência, como eu falei no início do vídeo, né, essas áreas de STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, essas áreas são o futuro, né? Estamos aqui nesse momento de pandemia, a professora tendo que se reinventar, se aventurar como youtuber, mexer nas tecnologias, se inteirar do que tem de novidade para poder alcançar os alunos, conseguir fazer um bom trabalho. Então, a gente, com certeza, né, o nosso caminho para o futuro passa pelo domínio dessas áreas, da ciência, da tecnologia, engenharia e matemática. E nós precisamos de mulheres
né, nessas áreas. Precisamos de pessoas que estejam dispostas a estudar, trabalhar e contribuir. Até porque, gente, às vezes a gente pensa, né, no próprio artigo ele fala que, às vezes, quem foi que disse, gente? Foi a Márcia, né? Ela fala, as mulheres ainda são consideradas desprovidas das habilidades tidas como necessárias para a produção de conhecimento científico. Isso é muito sério, né? Isso aqui ainda mostra como as mulheres estão nesse papel de estigma de serem seres não racionais, seres completamente emocionais e sensíveis, né? Sendo que a emoção e a sensibilidade não é uma característica exclusiva da mulher, é uma característica do ser humano. A questão é que a gente desenvolve essas características nas meninas, nas mulheres. E aí você pode achar que isso vai ter impacto apenas em traços de personalidade, né? E quando a gente fala de pesquisa científica, muito se fala sobre objetividade, sobre impessoalidade, mas quando você vai escolher um objeto de estudo, um tema para você estudar, como diz nosso grande sociólogo Max Weber, você se utiliza de uma neutralidade axiológica. Não é possível você ser 100% neutro. O ser humano é impossível de ser 100% neutro. Você tem alguma motivação para realizar aquela pesquisa. Então imaginem quantas pesquisas científicas estão deixando de serem feitas porque não é interessante para a comunidade científica, já que essa comunidade científica é composta por homens. Então, às vezes, assuntos que são importantes, urgentes para a comunidade científica, mas são, às vezes, temas que são mais relevantes ou mais sensíveis à mulher, essas pesquisas não são realizadas. Quando a gente fala da questão da sexualidade, do conhecimento do próprio corpo, como eu citei aqui, a partir do século XIX você tem um grande empuxo das ciências, né, em direcionar os caminhos da sociedade humana, e aí você tem pouquíssimos estudos para como funciona o corpo feminino, como funciona toda a região íntima feminina. Você não tem pesquisas nesse sentido, né? Durante muito tempo, o século XIX foi esses dias, gente, a gente está no século XXI. Então, no final do século XIX, início do século XX, né, as mulheres ainda eram consideradas histéricas, não se tinha um conhecimento sobre o corpo, sobre o ciclo feminino, né? Porque essas pesquisas não eram realizadas, não era de interesse da comunidade científica, visto que essa comunidade é composta basicamente por homens, né? Então é importante que as mulheres estejam lá, e quando eu falo mulheres, vamos colocar todos os recortes aí, né? As mulheres negras, as mulheres indígenas, né? As mulheres que ascendem de classes sociais menos abastadas, porque a visão de mundo dessas pessoas vai necessariamente impactar na maneira como você conduz a sua pesquisa científica e também naquilo que você pesquisa. Então, vamos pensar assim para o futuro, como que a tecnologia pode nos ajudar enquanto mulheres, né? Nossas responsabilidades continuam como mãe, devem ser compartilhadas com certeza, mas a tecnologia poderia ajudar muito nessa questão das responsabilidades. E se a gente não tem estudos que são voltados para as questões das mulheres, a gente vai continuar sendo sistematicamente excluída desse espaço, que é o espaço de poder, que é o espaço do futuro da humanidade, né? Quando a gente fala da questão dessas áreas de STEM. Então, se você está ali na linha de frente numa pesquisa de ponta, altamente inovadora, né, e você não tem mulheres participando, isso quer dizer que daqui a um tempo a gente vai ver as consequências disso e como são nefastas, né? Porque vai manter essa estrutura de reprodução em que as mulheres continuam sendo excluídas, certo? Então é necessário que elas estejam participando desse cenário. E aí você pode me perguntar, bom, nós vamos fazer o que então? Aqui no artigo científico, né, o autor cita algumas iniciativas que têm sido feitas ao redor do mundo para que as meninas
tenham um incentivo a participar da ciência desde a escola. O Ministério de Ciência do Canadá, né, lançou em 2017 a campanha Choose Science, que é justamente para incentivar mulheres a conhecer melhor e optar por áreas STEM. Então, o negócio é tão sério que às vezes as meninas nem sabem que existe esse espaço para elas, né? Elas nem pensam que isso pode ser uma possibilidade. Essa iniciativa foi no Canadá. Na Austrália também tem uma outra iniciativa aqui, de acordo com o artigo científico, né? Que é um plano para que em uma década aumente o engajamento das mulheres, né? E isso daqui é um exemplo de ação afirmativa. Eu falei com vocês sobre ação afirmativa no vídeo do Cota Não É Esmola, né? As cotas raciais é um tipo de ação afirmativa que prevê justamente algo como isso aqui que está no artigo, né? Com relação às mulheres, uma iniciativa que foi feita na Austrália. Então, você tem um plano de que em um determinado período de tempo, você aumente a participação das mulheres nessas áreas. E é interessante vocês perceberem como essas iniciativas são iniciativas em países desenvolvidos, né? Então é Austrália, Canadá, lugares em que as pessoas têm uns outros problemas sociais, porque já são países desenvolvidos, então você presume que boa parte das mulheres tem acesso à educação, tem inclusive renda, e mesmo assim elas não fazem parte desse grupo de pessoas que estão aí na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E o que isso diz sobre o Brasil, né? Que é um país aí em desenvolvimento. Quais as medidas que nós vamos tomar? O artigo científico aqui cita que aqui no Brasil o nosso movimento ainda é bem mais tímido, não temos tantas articulações formais para que essa situação se transforme. Ele cita aqui o projeto Meninas na Ciência, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o objetivo de atrair as jovens para as carreiras de STEM e estimular as mulheres que já escolheram essa carreira a persistirem. Porque não é fácil, gente. Você tá ali, às vezes, desempenhando a sua função e você é constantemente desacreditada, você se sente frustrada, você não tem apoio, não tem confiança, né? E eu sempre falo, não é que as mulheres precisem de validação dos homens ou de seus pares para que consigam brilhar e ter sucesso, né? Pelo contrário, mas como a gente vive em sociedade, nós precisamos, né, desse apoio conjunto para que a gente consiga evoluir. Então, aqui no Brasil ele ainda mostra essa fragilidade, é uma fragilidade que nós temos, né? E aí eu vou convidar vocês, né, que estão me assistindo, para vocês pensarem e refletirem sobre isso. Você incentiva, você que é mãe, que é pai, né, em casa e porventura está me vendo, você incentiva que a sua filha, né, que a menina estude matemática, que ela brinque com brinquedos que estimulem o raciocínio lógico, que estimulem, né, o pensamento lógico-matemático, porque muitas vezes as brincadeiras das meninas se encerram ali no cuidado, né, nas bonecas, na contação de histórias e tudo mais. Então fica esse convite para você observar melhor, incentivar isso nas meninas, porque elas são capazes, né, e podem ser brilhantes, como é o caso da própria Márcia, que é a única mulher na área de astronomia, né, ali na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então é necessário que a gente incentive isso desde a infância, certo? E se você é uma menina que está em idade escolar, né, e às vezes você sente interesse pela área de exatas, mas você se sente desestimulada, eu vou deixar aqui o Instagram que eles citam. É o único Instagram que eles citam aqui no artigo. Eu vou deixar aqui para vocês seguirem, né, de um projeto que tem na Índia, que é Indian Girls Can Code, que em português seria As Garotas Indianas Conseguem Programar. E aí um Instagram muito legal, maravilhoso, das meninas ainda
pequenininhas, em idade escolar, mexendo com a ciência, né? Então eu vou deixar o Instagram aqui para inspirar vocês, para dizer a vocês que é possível, apesar das inúmeras dificuldades, né, e da desmotivação que porventura pode bater aí diante desse cenário que é tão hostil, né? Se você que está me assistindo já está na graduação, é uma garota que está nessa área, né, na área de tecnologia, ciências, matemática, engenharia, persista, né? Eu consigo imaginar como esse ambiente universitário é hostil com as mulheres, né? Principalmente com relação a essa disputa de ideias, né? A questão da mulher expor suas ideias, expor seus estudos é muito desvalorizado. Para ilustrar isso, eu vou indicar aqui para vocês um filme, né? O filme da Nise da Silveira, ele está disponível na Netflix. Assim, ele se chama Nise, o Coração da Loucura. A Nise da Silveira foi uma das primeiras psicoterapeutas brasileiras, né? E o filme mostra muito bem como as mulheres podem ser hostilizadas, né? Ela aparece ali no hospital no Rio de Janeiro, o Hospital Psiquiátrico do Rio de Janeiro, tentando inovar na questão da terapia ocupacional, e mostra os pares dela desacreditando constantemente o trabalho, ridicularizando, né, associando o trabalho dela a arte, como se isso também fosse diminuir de alguma forma o trabalho dela, né? Ela entra em contato com autores renomados internacionalmente, recebe a resposta, se sente frustrada porque o autor interpreta que ela seria um homem, para vocês verem, né? Então, assim, isso ainda está muito arraigado na nossa sociedade. E aí, por isso que eu decidi deixar o título desse vídeo, né? Será que as mulheres já conquistaram tudo? Ainda não, mas a gente vai chegar lá. Conto com vocês. Um beijo, gente, e até semana que vem.